E sejam muito bem-vindos ao Balé de Verdade Podcast. Eu sou a bailarina e professora Fernanda Ruschel e estou aqui com meu digníssimo marido não bailarino, Iago, para a gente falar sobre as verdades do mundo do balé. Estou muito animada para o nosso primeiro episódio e claro que tinha que ser com nós dois juntos. Para quem não sabe, gente, o Iago tem mais de 2 anos, deve ter quase uns 3 anos que você fala sobre esse bendito podcast. sim. Acho que o principal ponto do podcast é que provavelmente vocês devem conhecer a Fernanda do Instagram, né? Porque os vídeos dela viralizam e tudo mais. É muito difícil uma pessoa hoje, né, dançar balé e nunca ter recebido um vídeo da Fernanda. Será? Pode às vezes não saber o nome dela, mas eu tenho certeza, do jeito que a gente botou dinheiro de anúncio, já recebeu. Eu não tenho dúvida. E assim, só que como os vídeos dela, na maior parte das vezes, são vídeos técnicos, que às vezes ela nem fala nem nada, eu sempre senti a necessidade das pessoas conhecerem mais um pouco do lado da Fernanda e tudo. E além disso também, acho que como a gente já está há bastante tempo nesse mercado, a ideia desse podcast também é a gente falar um pouco dos bastidores e coisas que a gente nunca falou para ninguém. Então provavelmente hoje vocês vão escutar coisas que vocês não sabiam, vai ter gente que acompanha a gente desde o princípio e vai lembrar, mas acho que vai ser muito bacana esse projeto e obviamente também a gente vai ter a oportunidade de trazer pessoas que a gente acredita que vai agregar ali para o mundo do balé, até pessoas de fora. Eu acho que essa troca é muito legal também, porque hoje a maior parte dos podcasts que tem, eles são mais voltados para especificamente dança. Então, trazer empresários de ramos diferentes, mas que podem agregar de alguma forma, assuntos, né, nada a ver às vezes, mas faz parte. É bom, é tipo uma roda de conversa, né? Exato. Eu quero que a gente seja a companhia de vocês, sei lá o que vocês estão fazendo. Eu adoro, por exemplo, botar um podcast e, sei lá, lavar uma louça. Isso. Então, ou fazer meu crochê, que eu gosto tanto. Um fato sobre mim. Depois, se vocês lavarem a louça escutando a gente, vai ser muito legal Pra ser essa companhia, né? Isso. Então, hoje estamos realizando um sonho, né, Iago? Porque você... Nossa, gente, ele falava tanto desse podcast. E aí... Um spoiler é que a gente gravou esse episódio ontem, e aí deu tudo errado, e aí eu saí atrás de uma câmera específica pra gente conseguir gravar hoje, então... Estamos com equipamento novo hoje pra funcionar. Vamos ver se hoje vai, né? Hoje tem que ir, pelo amor de Deus, não aguento mais gravar. E nada melhor do que o primeiro episódio do casal ser sobre o casal, né? Não só como casados, né? Como marido e mulher, como a gente se conheceu e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho, que eu sei que vocês gostam aí, um pouquinho da vida pessoal que a gente nunca falou. Mas também como que a gente começou a trabalhar juntos, né? Então, a gente vai contar um pouco da nossa história que se entrelaça. O lado profissional com o lado pessoal, né? Veio muito entrelaçado desde o começo. Então, vamos começar lá do princípio, meu amor. Como é que a gente se conheceu? Olha, a gente se conheceu num aplicativo de oração. Será? Mentira, não. A gente se conheceu naquele aplicativo famigerado Foguinho, com ótimas intenções, né? Até porque a gente está casado hoje. Graças a Deus. Conta aí, amor, que você lembra mais dos detalhes. De lá? De tudo, assim, desse início. Essa época eu não tinha memória. Então, a gente estava no meio da pandemia. Meio não, né? Já estava dando uma aliviada aos poucos da pandemia. Nós estávamos em Brasília, então meus pais são de Brasília, os pais dele também. E aí, no caso, os dois estavam morando com os pais por algum motivo. A gente já tinha saído de casa, mas os dois estavam em Brasília nesse momento de pandemia. E pelo aplicativo a gente acabou se conhecendo. Tava começando, né, trazendo um pouco aí do balé, eu tinha acabado de voltar da companhia de Miami, então eu me formei pelo Bolshoi, depois eu dancei nos Estados Unidos, em Miami, eu tinha acabado de voltar para começar a dar as aulas, né, então eu tava dando aula presencial e tudo mais, até fechar tudo e aí a gente começar a vida no online, então eu tava nesse meio. Você, questão profissional, assim, Eu estava estudando ainda, eu fazia engenharia de produção nessa época em São Carlos. E aí eu lembro que foi muito engraçado, assim, porque eu fiquei sabendo de assistir, acompanhar lugares de fora, assim, que ia ter lockdown, né?
E aí, num primeiro momento, a gente achava até que poderia até fechar estradas e tudo. Daí eu lembro que faltava poucos dias assim para as aulas voltarem da faculdade e aí cancelaram tudo. E eu tava meio que me mudando do apartamento que eu tava para um outro apartamento, porque o primeiro apartamento deu alguns probleminhas e tal, e aí eu tava me mudando. E aí eu lembro que um pouco antes de fechar a cidade inteira, assim, eu peguei a chave do apartamento. Na verdade, acho que foi no dia que fechou tudo. Tipo assim, fechou tudo, sei lá, meio-dia eu peguei a chave do apartamento. Aí saí correndo atrás de alguém de mudança que pudesse fazer a mudança, mesmo teoricamente ali no lockdown e tal. E aí, pum, peguei, fiz a mudança, deixei só as caixas dentro do apartamento, não mexi em nada. Entrei no meu carro e fui pra Brasília. E, enfim, aí teve acidente na estrada, foi muito louco, assim. E aí, então, né, como São Carlos é uma cidade muito pequena, universitária, não tinha nada pra fazer lá durante a pandemia. Então eu peguei minhas coisas e fui ficar com os meus pais um pouco. Foi muito legal essa fase e foi quando a gente se conheceu. Sim, que bom que os dois estavam em Brasília nesse momento de vida, né? Porque pra quem não sabe, o Iago também já morou em vários lugares. Então, pra ele estar lá e eu também, que também já morei em vários lugares, foi coisa de Deus, será? Não sei. Tem que ser, né? Porque a probabilidade era bem Era pequena. bem pequena. Primeiro, teve que acontecer uma pandemia, senão eu não ia estar lá. Já começa por aí. Segundo, foi num timing específico, porque eu poderia ter ido para Brasília e você poderia estar nos Estados Unidos. Ou então eu poderia estar em São Carlos e ter resolvido passar a pandemia em São Carlos. Ah, é? Ou no Rio, porque a gente tem família aqui no Rio também. Então, enfim, foi bem específico. Sim. E até porque também eu fiquei no Tinder uns 3 dias. Ah, é? Foi por aí mais ou menos. Eu criei a conta, aí, né, brinquei um pouquinho lá e fechei. Foi basicamente isso. E aí, falando sobre o aplicativo do Foguinho, você me deu um super like. Foi. E aí, né, quando dá um super like e aí chega pra pessoa, a gente olha com outros olhos, né? E aí eu dei like, lógico, em você também. E aí a gente não conversou pelo Tinder. E eu já falei o nome do aplicativo. Eu falei também. Já? Eu não usava também. E aí você me chamou, você me achou no Instagram e você me mandou um direct e eu não te respondi. Você falou alguma coisa tipo assim, famosa, que eu tinha tipo 7 mil seguidores na época, que eu postava muita foto de balé, né? E elas meio que viralizavam assim. E aí ele falou alguma coisa assim, que eu era famosa. Aí eu não respondi. E aí eu procurei seu perfil no Tinder, porque eu achei que você fosse mais velho. Por isso que eu não te respondi. Achei que você fosse mais velho do que você realmente é. Mas eu não falei com você no Tinder. Como é que você ia me responder? Eu ia ver o seu perfil pra ver se tinha sua idade lá, entendeu? Tá, Essa entendi. foi a ideia. Aí eu não respondi. Depois de um tempo, sei lá, meses, você mandou uma caixinha de perguntas. Eu até tava olhando isso ontem. Ah, é? Aham. Era uma caixinha de verdadeiro ou falso. E aí você colocou lá que não responde às pessoas, uma coisa assim. Não, que deixa as pessoas no vácuo. Mas por que vácuo? Porque eu não respondi a sua mensagem Aonde? no Instagram que você mandou. A primeira. É a primeira. Aí depois eu devo ter respondido depois disso, alguma coisa assim, sei lá. Devo ter começado a seguir você e tal. E aí, então, foi essa nossa primeira interação. E aí, logo depois, em algum momento, não sei por que, a gente começou a conversar lá no Instagram mesmo. E aí, a gente foi pro WhatsApp. E aí, já começou ali o Fernanda Iago pessoal e trabalho. Porque você começou a perguntar sobre esses projetos online. E aí eu falei sobre os próximos passos que a gente ia dar, assim, de primeira. A gente não foi aquela coisa, tipo assim, o primeiro encontro, qual a sua cor favorita, sabe? Não teve nada disso. Não, mas a gente não tinha se encontrado ainda. No WhatsApp. No WhatsApp, E aí ele começou a dar um monte de dica legal, assim, sobre os projetos, sobre o que eu podia fazer, né? Enfim, dava pra ver que você tinha algum conhecimento, não sei se você tinha mesmo, mas você soube dar várias dicas legais, inclusive isso é um fato sobre Iago, ele sabe conversar sobre tudo. Se você falar sobre vaca, ele vai saber falar sobre vaca. Vai dar dica pra quem cuida da vaca, ele vai dar alguma dica legal. Vaca eu não sei, mas inseminação de vaca eu sei. Olha aí!
Então ele sabe ajudar todo mundo, enfim. Então ele ajudou nisso. E aí foi essa meio que consultoria. E aí eu lembro que ele falou assim: essa consultoria vale 3 beijos. E aí foi aí que a gente marcou nosso primeiro encontro. E aí, como tava tudo fechado, nosso primeiro encontro foi no pôr do sol. Foi numa praça, né, que a gente foi pro pôr do sol, fez tipo um piqueniquezinho, assim. Eu lembro que você levou uma champanhe sem álcool, né, que você tava dirigindo. E a gente ficou lá, assistiu o pôr do sol e ficou meio que noite adentro, basicamente, na praça, né? A gente ficou até umas 10 horas da noite na praça. Foi bem legal. Então esse foi o nosso primeiro encontro. Só pra contextualizar pro pessoal não achar que eu sou louco esse negócio da consultoria. Nessa época eu de fato fazia parte de uma consultoria, então um pouco das coisas que eu conversei com a Fernanda era ali mais ou menos o meu dia a dia mesmo. Então não era especificamente em marketing, mas eu trabalhava numa empresa especializada em comunicação persuasiva. E aí a gente dava treinamento, dava consultoria, e a gente tinha acabado de fazer um projeto voltado para ensino online, né? Porque meio que estava ali no auge dos treinamentos online e tudo mais, e a gente tinha acabado de lançar um projeto. Então acho que eu devo ter compartilhado um pouco das experiências, tanto boas e ruins, que a gente teve nesse projeto. Sim, você deu várias dicas legais na época. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, conversando um monte aí dando ideia, assim. Eu lembro, assim, do momento que eu tava conversando com você. Me marcou. E tá, então esse foi o nosso primeiro encontro. Aí depois, como você morava em São Carlos, né? Sim. Você tava lá passando temporada. Então a gente ficou um tempo lá se conhecendo e tudo mais, saindo mais vezes e tal. E aí a gente já tava se gostando, né? Claro, até porque estamos casados. E aí eu lembro que teve uma vez que você foi para São Carlos passar um tempo. E aí eu senti assim, eu falei, cara, não dá pra gente namorar à distância. Não tô disposta. E aí eu lembro que eu coloquei ele na parede. Mas depois, né? Foi quando você tava em São Carlos. Você passou um mês lá, ou você tinha a pretensão de ir. Mas você não me colocou na parede em São Carlos, botou? Talvez você estivesse lá, ou você tava indo. Eu acho que não. Acho que foi alguma coisa assim. E aí não coloquei na parede, né? Não fui muito incisiva, mas eu falei. Deve ter sido na volta. Não sei, mas eu não fui muito incisiva, mas eu falei, não estou disposta, ou a gente vai namorar aí, eu vou de mala e cuia pra São Carlos, Maia, cuia e 2 cachorras pra São Carlos, ou a gente para por aqui. Então, aí a gente demorou um pouco mais ali pra começar a namorar, uns 4 meses. E aí começamos a namorar já com a pretensão de morar juntos. Então, a gente se conheceu. Primeiro encontro em março. Janeiro do outro ano, a gente já tava morando junto. Tava indo eu de Malicuí e 2 cachorros pra São Carlos. E o Iago tinha acabado de fazer o apartamentozinho dele, né? Então, você fez com o maior preço, né? Fez com um projeto. Lembra que eu comentei que eu fechei tudo do apartamento e tal, e fui embora? E conseguiu um carreto. Então, na verdade, eu só tive tempo de arrumar o apartamento durante esse mês aí que eu fiquei durante a pandemia lá. Eu fui literalmente pra isso, pra mim. Eu tenho a impressão que já tava, não foi? Ou acho que foi antes da gente se conhecer que você arrumou. Que você já me mostrava a foto. Acho que não. Não? Só se eu fui uma outra vez. Eu acho que foi. Eu posso ter ficado um mês antes e depois fui um outro mês. Mas, Então, você tinha muito carinho por aquele apartamento. Sim, enfim, eu meio que montei ali o apartamento, na verdade, com foco de dar treinamentos, porque eu dava muito treinamento, eu passava 80% ali do meu tempo dando treinamento de várias temáticas ali mais relacionadas a partir de vendas ali, comunicação persuasiva. E aí, com isso, eu precisava de um lugar bacana e tal, e nessa época eu dava treinamento para umas arquitetas, daí elas meio que montaram um projetinho assim bem man cave, né? Sofá de couro e tal, e escuro, e eu gostava muito do apartamento, assim, e foi uma experiência bem legal. Sim, e antes da gente ir ali para São Carlos, a gente ainda não trabalhava juntos. Você demorou pra gente começar a trabalhar juntos. Não tinha tempo. Não, eu tinha... Mas você meio que ajudou ali a eu ter a minha equipe. Então, eu comecei no online com o meu irmão. Até hoje ele me ajuda com as coisas. Eu peço socorro, ele me ajuda. E aí, eu comecei com o meu irmão.
E aí depois, conversando com o Iago e tudo mais, ele me conectou com outras pessoas e tudo mais. E aí o projeto foi aumentando, né, do online. Por conta do Iago foi se profissionalizando, então ele começou a me ajudar nos investimentos, então a gente comprou uma câmera juntos, que ele nem precisava, ele só me ajudou mesmo. Cursos, então eu lembro do primeiro curso que a gente comprou juntos também, a gente sentava e fazia juntos. Ele nem tinha tempo, mas você se dedicava, né, pra gente, sabia que era importante para eu entender e tudo mais, a gente conversar sobre. Então, com certeza, essa parte de ir se profissionalizando aos poucos foi logo que a gente conhecia. Eu também tinha acabado de começar o projeto, né? Então, não tinha muito. Mas vendo os vídeos antigos, dá até uma vergonha, né? Que antes não era tão... A gente foi se profissionalizando aos poucos, né? É que eu acho que as pessoas... Hoje, talvez, elas olhem aqui para os perfis e para os projetos que a gente toca, assim, e as pessoas, elas não entendem, talvez, que foi um processo. Até porque muita gente foi pega de surpresa, porque como o crescimento da Fernanda ali, ele sempre foi muito exponencial, né? A gente cresceu muito mais rápido ali do que a média da época dos influencers que enfim, estavam ali, digamos, no mesmo mercado que a gente. As pessoas achavam que, sei lá, que foi do nada, que viralizou alguma coisa e o perfil cresceu, mas na verdade foram vários pequenos investimentos ali desde o princípio que a gente foi fazendo. É um processo mesmo de, tipo, começou com um cenário bem meia boca. Era uma cortina sem varão, que eu botei com prego, sim, uma ring light que meu irmão me ajudou a comprar. Microfone mais barato que tinha. Nem tinha microfone ainda. Não, tinha aquele de lapela. Depois. A gente foi comprar uma barra de canos. Então, pequenos ali investimentos e... Eu comecei, né? Eu comecei realmente do zero. Sim, foi zero mesmo. Não foi do zero mesmo. Não, é porque, tipo, eu acho que óbvio, tá, gente? Uma das coisas que ajudou muito nesse processo da Fernanda é a formação que ela tem. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, o quanto que a formação ela é importante. Ela não vai definir, né, ali a tua trajetória, mas quanto mais você é de verdade, digamos assim, mais fácil é você, obviamente, também conseguir galgar ali audiência e tudo mais nas redes sociais. Não necessariamente, tá? Demanda também esforço, demanda ter vontade mesmo de aparecer, jeito para isso, mas ajuda muito nesse processo. E aí eu lembro, assim, era bem engraçado, né? Tipo, que as coisas realmente começaram ali bem pequenas, mas acho que o que fez mais diferença ao longo desse processo todo foi a cabeça de reinvestir sempre. Eu lembro que a gente ficou assim... Por muito tempo sem tirar o dinheiro da empresa. Eu acho que mais de anos, assim. Eu lembro que quando a gente estava tentando algumas coisas com as marcas, assim, eu falava para todas as marcas. Eu lembro que você tinha 12 mil seguidores e aí o pessoal não dava muita bola pra gente, apesar de que pouca gente tinha 12 mil seguidores nessa época. Foi que 2021? 2021, 2022. Aí eu falava com as marcas, assim, falava, olha, tem uma oportunidade aqui pra vocês. Essa menina que as marcas de balé, tipo, era só pra parceria, né? Pra eu ganhar colã e tudo mais. Não, sempre foi com o intuito, assim, de, obviamente, em algum momento ter, de fato, alguma espécie de patrocínio, mas no primeiro momento começou ali como uma forma mesmo de, enfim, de ter mais vestimentas até pros vídeos e tudo mais. E aí eu lembro que eu falava assim para as pessoas, olha, eu tô aqui com uma joia, no sentido de tem muito potencial, é o perfil que tem maior engajamento, que mais cresce. E eu acho que, de repente, a galera... Ele vendia a namorada dele. Não, mas é porque eram números. A gente fazia os comparativos, eram números, assim. E aí eu acho que a galera não acreditava. Acho que durante muito tempo, muita gente não acreditou e só caiu a ficha depois que... tinha passado ali boa parte das pessoas que eram muito grandes nessa época. Então, é engraçado, é muito legal, né, ver essa trajetória toda, mas acho que é importante reforçar porque que nada cai do céu, que realmente é uma jornada que começou ali pequeno, talvez não com os melhores equipamentos, mas o principal justamente era essa mentalidade de ir melhorando sempre e a gente está aqui tentando melhorar ainda mais.
E eu acho que isso que faz a diferença total, assim, nos projetos como um todo. Sim. Mas nessa época você ainda não trabalhava comigo. Zero. Iago dava pitaco. Só pitaco. Pitaco, tipo, pitaco bom, tá, gente? Não é pitaco chato, não. É pitaco com razão. Então ele meio que guiava. Eu sempre conversava. Não, eu acho que eu sempre conversava assim sobre o que estava acontecendo, sobre os próximos passos. E aí você sempre ia meio que guiando. Então você sempre participou indiretamente. Diretamente faz pouco tempo. Sim. Tem bem pouco tempo. Mas indiretamente desde o começo, desde antes da gente se conhecer, né? Antes do primeiro encontro. Então ele sempre estava ali meio que por trás. Então, com certeza, tudo isso, né, tem ali o seu dedinho. Com certeza, isso ajudou ali a gente se profissionalizar e tudo mais. É a Fernanda, vocês sabem. Enfim. E aí, então, fomos para São Carlos. Isso. De mala e cuia, 2 cachorras, no apartamento que você tinha acabado de montar. E aí finalizei a faculdade e hoje em dia a gente tá morando aqui no Rio. Mas eu quero contar a história. Eu cheguei lá no seu apartamento, que você tinha acabado de montar, ele tinha um apreço por aquele apartamento. E era pequeno, gente. Era 40 metros quadrados. 40 metros quadrados, bem pequenininho. Então era apartamento de solteiro. Era bem de solteiro. Vocês terem noção, tinha uma parede que tava escrito assim, open bar. Era bem de solteiro o apartamento. Eu já tinha ocupado todas as gavetas, todos os armários. Não tinha um espaço. Mas cheguei lá, a gente chegou, tava sem luz, porque, enfim, não tinham ligado ainda a luz, que o Iago tinha pedido. Porque eu tinha pedido pra ligarem a luz, e aí... Só que eu não chequei se tinham ligado. E se não me engano, ou a gente chegou numa sexta-feira, ou foi véspera de feriado. Foi sexta-feira. Então a gente ficou ali no final de semana sem luz. A gente ficou 3 dias sem luz. Eu acho que ligaram só na terça. Eu acho que foi alguma coisa assim, foi tipo 3 dias sem luz. E aí eu lembro de estar lá com as minhas malinhas e falar assim... Tá, já tô aqui, libera aqui pra mim metade do armário. Aí ele, calma, tipo, você tá indo rápido demais. E eu, tipo, como assim rápido demais? Eu já tô aqui com as cachorras, eu quero que eu faça o quê? Eu preciso de armários no lugar das minhas coisas. Lembro que isso me marcou bastante. Mas aí depois, eu tomei posse do seu escritório, que você tinha montado lá. Tomei posse da sala inteira. No final ali, antes da gente se mudar aqui pro Rio, a gente não tinha sala, a gente não tinha nada. Tudo virou estúdio. Então, a gente realmente... A gente só tinha um quarto. Vivia pelo trabalho, pelos projetos. A gente trabalhava pra caramba. Então, hoje a gente mora no Rio, né? A gente já tá aqui há 2 anos. 2 anos? E agora temos o Mateu, e é nosso principal projeto de vida agora. Mas, moça, tá indo rápido demais. Lá em São Carlos a gente noivou. Mas você tem que contar. Lógico, o pessoal gosta de saber, o pessoal é fofoqueiro. Eu adoro saber a história da galera também. Então, a gente já tava morando juntos e a gente tava só namorando, né? Sim. E aí o Iago, sempre que ele ia me apresentar pra alguém, ele falava, essa é minha esposa. Aí eu falava, não sou esposa. Sou namorada, né? Tática, gente, tática. Usem essa tática aí. E aí eu lembro que em algum momento a gente falou, não, tá, então vamos casar. Casar no papel, a gente só ia casar no papel. E aí eu falei, já que a gente vai casar, na verdade eu quero um anel de noivado, então vamos noivar? Se tu parar pra pensar, tudo tem a ver com balé, né? Porque, quando a gente noivou, teve aquela questão lá da Mabalé que você tava vendo. A Mabalé tinha acabado de casar. E eu tava vendo os stories lá da Mabalé, no casamento dela. E aí surgiu isso. Sim. De casamento e tal. E aí a gente falou, vamos casar. E a gente só não casou porque você não tava com a sua certidão de nascimento lá. Isso. A gente ia casar no... civil. Também tinha um lance nessa época eu trabalhava numa outra empresa. E aí... tinha também um lance de plano de saúde, umas coisas assim, e aí a gente tava avaliando se fazia sentido ou não. Eu não lembro disso, gente, mas diz ele que é. Lógico. E aí... Aí a gente decidiu casar. Não, então, mas o que eu ia falar, que eu tava falando, mas já acelerando a história, é que tem tudo a ver com balé, porque quando a gente decidiu também o lugar onde a gente ia casar, também tem a ver com balé, porque a gente tava lá gravando pro Balé Real.
A gente foi Verdade. Pro castelo e tudo, e a gente viu ali o lugar todo arrumado para um casamento, e a gente nem tava, né? A gente nem tava nessa procurando época, ainda. a gente nem pensava ainda Você em tava só me formalizar o enrolando. casamento. A gente tava noivo já. A gente tava noivo, mas toda vez que falava em casamento eu falava, não, peraí, veja bem, vamos fazer um negocinho aqui, tarará. E aí do nada a gente casou no castelo. Foi bem assim. Aí então a gente noivou lá em São Carlos. E aí depois, logo a gente já veio pro Rio, né? Aí você começou a ajudar um pouquinho mais ali, né? Ou foi que quando a gente mudou pro Rio? Eu acho que começou em São Carlos. Né? Eu acho que a primeira coisa que que eu me lembro fazendo foi mexendo no seu site. Porque nessa época eu tava trabalhando numa agência e tudo, e aí eu tava aprendendo muito nessa agência, né? Foram meus primeiros contatos de fato com a prática do marketing. Eu sabia bastante coisa assim mais estratégica, mas eu nunca tinha colocado a minha mão na massa, assim. E foi a primeira vez. E aí foi a primeira vez que eu mexi, que eu tava ajustando o seu site, que inclusive se vocês pesquisar lá, deu certo. O site tá bonitinho até hoje. Deu certo. Assim, o design já tá bem, já temos que atualizar falando nisso, mas tá ajeitadinho, tava ajeitadinho até pouco tempo atrás. Então tem questão de 2 anos, assim, mais ou menos, que você realmente trabalha mais direto comigo, né? Isso, exato. No início, a gente já tá juntos desde 2021, era só pitaco ali e ajudando diretamente. E depois, mais diretamente agora, né? Então, e agora a gente realmente faz tudo juntos. Inclusive um podcast. Exato. Né? Isso é novidade. E o que mais sobre a nossa vida? Aí depois a gente casou. A gente, né, foi fazer o balé real, como ele estava contando. Nos apaixonamos pelo castelo. Casamos lá no castelo de Itaipava. Cristo. E fizemos também a celebração religiosa, que foi no Cristo Redentor, na Capelinha. A gente queria um lugar pequeno, porque a gente já ia fazer um casamento grande, com festa, no castelo, que lá ia ter cerimônia também. E aí a gente pensou, não vamos fazer o povo em 2 casamentos, né? Vamos fazer um menorzinho ali, um casamento religioso que eu queria fazer na igreja católica. E aí a gente procurou uma capela, aí surgiu a ideia, um amigo nosso, né, falou, por que vocês não casam no Cristo Redentor? Aí a gente, tem uma capela lá, não sei o que lá, e aí a gente viu que era super viável, tinha na data que a gente queria, que foi um dia antes da festa, né? E aí a gente fez uma celebração pequenininha lá, nos casamos, logo em seguida veio o nosso menininho, nosso Mateu, que está dormindo no momento. E que mais? Ele já tem 1 mês de vida. Eu acho que é legal a gente comentar quais são os projetos que estão rolando hoje, né? Enfim, todos os projetos que a gente faz para o pessoal saber. E até é legal de, tipo, se alguém tiver alguma curiosidade ou alguma coisa sobre isso, a gente pode falar mais sobre cada um especificamente. Mas hoje a gente tem os treinamentos online da Fê, então a gente tem 2 ali que são muito legais, que é o treinamento bailarina de ponta. O treinamento bailarina de ponta, ele é para quem quer ter aula com a Fernanda, então quer aprender. Ele foi nosso primeiro ali, né? Óbvio, passou por algumas modificações, já teve até um outro nome antes, mas ele foi nosso primeiro produto, assim, né? Nosso primeiro treinamento. E aí nesse processo a gente foi percebendo ali que as pessoas elas tinham muita necessidade de entender sobre técnica. Acho que até por conta dos vídeos ali da Fernanda... Mas elas já faziam aula presencial. Isso, exato. Porque o que acontece? Depois que voltou a pandemia, muitas pessoas elas voltaram ali para aula presencial. Então, até por uma questão de tempo, elas precisavam aprender a técnica que estava faltando para elas, mas de uma forma mais direta ao ponto. Algo que de fato ali fosse uma consulta, que ela pudesse consultar toda vez que ela tivesse dúvida numa aula e de repente não conseguisse achar esse conteúdo mais técnico em algum local. E aí a gente criou então a técnica perfeita, que tem todas as Tem mais de 200 correções de balé lá. Que aí esse treinamento, ele pode ser sim utilizado por iniciantes, mas você não vai aprender balé lá, você vai aprender a técnica, né? Eu acho que é legal diferenciar isso. Para professor também, a gente pensou que seria... Tem muito professor, muito legal. A gente sempre quis ter um projeto para professores, mas, enfim, acaba que não... Ainda teremos. Ainda não é a nossa prioridade principal, mas
Tem muito Lá, professor lá. a ideia é que lá no Técnica Perfeita os professores também consigam ter essa mesma dinâmica de consultar ali a técnica que ela deseja aprimorar, enfim. Então é bem legal nesse sentido. Além dos cursos, tem outros cursos também. Então a gente tem alguns cursos bem bacana com a Bela, mais específico de preparação para as pontas. Na verdade, esse a gente acabou não Por conseguindo conta da gravar junto gravidez. por conta da gravidez. Mas a Bela acabou fazendo sozinha. Mas Da pirueta perfeita a gente tem a fez pirueta juntos. perfeita, que é um treinamento junto. Tem tem a Bela, né, que a gente ajuda. Então a gente trabalha junto com a Bela já tem mais ou menos aí uns 2-3 anos. A Bela do Bailarina Preparada. Exato. Que pra gente é a principal especialista quando a gente fala de preparação pro corpo, né? Mais especificamente pra Inclusive, dança se e tudo balé. der certo, ela vai ser nossa primeira convidada. Exato. Então, vai ser muito legal trazer a Bela aqui. E aí a gente também tem, mais ainda nessa parte de ensino ali, a Fernanda também faz parte de um projeto chamado Ducom, que tem tanto hoje como se fosse uma escola online, essa totalmente ao vivo ali, mais focada para pessoas que têm ali esse desejo de profissionalizar e tudo, mas também tem um balé adulto de alto nível. É um projeto internacional, então as aulas são todas em inglês. Eu sou meio que, tipo, uma das professoras, entendeu? O projeto não é meu. Sim. Eu participo do projeto. Exato. E Tem as também aulas particulares. Não, mas tem o Ducom evento, que eu ia comentar, que vai ter esse ano de novo no Brasil, assim, é um evento espetacular, a Fê tem falado bastante sobre isso no Instagram, e é um projeto, Teve esse ano, né, e foi incrível, e aí vai ter ano que vem de novo. E só com professores que eles chamam de master, né, que são professores que realmente têm uma bagagem muito grande. Então tem o Ricardo, que foi formado pelo Vaga Nova Balé, né, como maître, e o Du, né, o Mr. Du, e a Fernanda que vão dar esse treinamento. O Mr. Du, ele é jurado do IAGP, pra vocês terem noção, ele realmente é muito, muito bom. Então é uma ótima oportunidade para ter aula com essa galera. Ele já foi diretor criativo do Washington Ballet, se não me engano. Enfim, diretor artístico, né? Ele do Kirov também, Academy, ele é um cara assim sensacional também. Muito bom. E aí, além desses projetos, tem as aulas particulares. O que mais? Podcast. Não, agora tem o projeto dos influencers, né? Que eu tô tocando. Sim. Então agora, mais recentemente, eu comecei a ter um pouco mais de tempo. E aí agora a gente tá com um projeto muito legal que é fazendo toda essa parte de relacionamento com outros influencers, com as marcas e tudo. A gente tem... Tipo uma agência, assim. Na prática acaba sendo uma agência ali. Então a gente acaba fazendo esse contato, esse ponto de contato ali entre as marcas, parceiros e as influencers. Então a gente hoje tem um time assim, Dream Team, né? Tem a Lu Corte, a Yasmin, Luiz, a Bela também. E eu. E aí a gente acaba que entra basicamente em todos os projetos, né? Então desde se fizer sentido a gente entra no desenvolvimento de um treinamento, a parte de workshops também que a gente consegue organizar. Então tem sido muito legal, e aí nesse festival agora a gente conseguiu emplacar 3 influencers oficiais no festival, então foi bem bacana. Sim. O Iago conseguiu, né, gente? Não tem participação nenhuma nisso, ainda mais tava no final da gestação e Mateu nasceu nesse meio tempo, né, amor? Então é um projeto bem só do Iago, assim, né? Não é só meu. Não, eu ajudo, mas Sim. É muito mais seu. E tem muita outra coisas aí, mas enfim, eu acho que esse é o principal. Esse é o principal. Então, nossa história, desde o começo, como Iago e Fernanda casal, foi também do lado profissional. A gente sempre foi, as duas vertentes ali da nossa vida sempre cresceram juntas, né? E eu gosto muito de trabalhar com você. Você gosta de trabalhar com... Tem gente que não gosta de trabalhar com a esposa, com o marido. O que você acha? Não, acho que não. Poxa, se você... num primeiro momento, assim, eu nunca me imaginava, confesso, trabalhando com balé, porque eu sou péssimo em dança, não entendo nada de dança. Ele é inimigo do ritmo, gente. Eu gosto a música faz assistir. 1, ele faz 7, 8. Eu gosto de assistir. O balé tem feito parte
de tudo, né? Porque a gente até começou a conversar porque eu já tinha tido contato com algumas pessoas do Bolshoi. Aí daí eu achei isso interessante. Falei, pô, eu tenho um assunto para de repente conversar e tal. Conheço pessoas conhecidas. E então, mesmo desde o início o balé esteve envolvido, mas eu era uma coisa assim que eu admirava muito, porque normalmente quando a gente, né, dependendo do meio que você tá, as pessoas elas têm uma carreira ali muito fechadinha, né? Tipo, todo mundo é engenheiro, médico, advogado. E aí conheci a Fernanda, que era bailarina, e era bailarina de verdade, assim mesmo, sabe? Tipo, Tinha acabado de voltar aos Estados Unidos. Que tinha um projeto massa, que tinha um propósito ali de ajudar mesmo as bailarinas e a terem acesso a esse conteúdo que é muito escasso e tal. Aí eu falei, nossa, legal isso, diferente. Então eu sempre gostei muito de assistir, digamos, os projetos, de incentivar, porque realmente, desde o princípio, eu achei que era uma coisa muito diferente, uma causa boa e que ao mesmo tempo tinha potencial. Então, acho que foi um processo de começar a me enxergar mais trabalhando junto, porque nesse primeiro momento eu era sócio de uma empresa, então na verdade eu era até uma dos rostos na época, dando treinamentos, enfim. E aí eu comecei a me enveredar mais pro bastidor e eu gosto também, assim, tipo, não de falar que eu não sinto falta, não. Pelo contrário, às vezes eu acho que eu tô até mais animado com os projetos do que a própria Fê, então gosto bastante. Mas você gosta de trabalhar com a sua esposa? Você acha Gosto. que isso é positivo? Não, super, tipo, muito legal. Tem muita gente que trabalha junto e não gosta, que não se dá. Acho que a gente se lida bem. Acho que depende... Eu acho que a primeira coisa é entender que a gente é casado. Mas a nossa primeira experiência não foi tão boa. A gente foi se adaptando, né? Eu acho que é uma questão de maturidade ali, de entender que questão de priorizar também. Prioridade é o nosso casamento, né? Se algum dia a gente começar a se fincar muito, eu acho que a gente talvez... Mas eu acho que aí que tá, nem faz muito sentido afetar tanto o relacionamento, porque são coisas diferentes. Pra quem não sabe, a Fernanda já trabalhou na empresa que eu era sócio também durante um tempo. Porque, enfim, a pessoa que eu mais conhecia que sabia fazer marketing... Porque eu tinha feito os cursos, né? Era a Fernanda, e aí eu indiquei ela para os meus outros sócios na época, eles fizeram uma entrevista, super gostaram e tal. E pergunta pra Fernanda, eu era totalmente profissional, assim. Era muito engraçado, parecia que a gente nem era casado. A gente não era, a gente era namorado, né? Mas tipo assim, era um apartamento de 40 metros quadrados, cada um fazia uma reunião em ambientes separados, assim. E a gente nem conversava antes sobre trabalho, era tipo assim, só na reunião e falava, tem que fazer isso, aquilo, priorizar essas coisas, tem que melhorar tal ponto e tal. E a gente, essa primeira experiência foi bem tranquila, foi bem boa. Foi. Tipo, acho que foi bem legal. Acho que começou aqui, foi meio turbulento, assim. Acho que não foi nem por conta eu acho que foi porque eu tava puxando tudo meio que sozinha, entendeu? No primeiro momento? Não, antes da gente começar a trabalhar junto. Sim. Então, antes da gente começar a trabalhar juntos, eu puxava todo o resto. Tipo assim, o Iago dava algumas dicas ali sempre, né? Mas eu que puxava. E aí, a partir do momento que tinha outra pessoa pra puxar junto, eu acho que eu dei um choque, assim. Acho que eu que queria, tipo, monopolizar o negócio, tipo assim, a minha palavra e tudo mais, e aí depois não. Eu não acho que foi isso, não. Acho que, pelo que eu me recordo, faz tempo já. Eu nem lembro muito bem. Foi tão rápido também que eu meio que apaguei da minha memória, mas eu acho que, na verdade, foi porque a gente tinha estilos de trabalho diferentes. Até hoje, né? A gente continua tendo, mas a Fernanda, por exemplo, é aquela pessoa que ela se organiza ali, ela coloca um objetivo em específico. Acabou e ela vai fazer o mais rápido possível. Tipo, ela faz com muita qualidade, mas é o mais rápido possível, entendeu? Ainda mais agora com o filho, né? Entra no buraquinho da soneca ali, criança dormiu, pum, podcast. Criança dormiu, pum, vai fazer... Eu sou o oposto, eu sou mais perfeccionista, sim. Então eu sou mais... Não diria perfeccionista, mas eu sou mais detalhista. Então acaba que... Às vezes eu vou mexer numa coisa e eu acabo me tipo, uma coisa que eu faria em 10 minutos que eu não ia ver
e eu ia passar muita coisa batido, o Iago pega um dia inteiro pra, tipo Não. assim, a melhor Depende. coisa e pesquisa não sei o que lá. Não, tô exagerando, Dia né? Não é inteiro de não, 10 mas- um dia, mas, enfim. Uma madrugada vai. Uma madrugada. Eu sou bom de madrugadas. Ele ama trabalhar de madrugada e ama fazer comprinhas de madrugada. Esse era um ponto também, porque a Fernanda sempre queria fazer reunião De 7 horas da manhã, 9 horas E da ele só manhã. quer fazer as coisas de noite. E aí, de manhã, assim, minha mente tá, tipo... Parece que ela vai aquecendo conforme vai passando O dia. os horários ali. Mas o vai problema é aquecendo. porque você é muito da madrugada. Então, de manhã, você tá, tipo assim, onde estou, né? Não sei se é isso. E eu sou o contrário. É porque eu De sempre, noite eu já tô gosto, meio na verdade, desligada. eu gosto de silêncio, assim. Então, como de dia é mais barulhento, à noite quanto mais silencioso vai ficando, mais Mais eu focado você consigo fica. focar nas atividades. E fora que, teoricamente, não tem um tempo ali, né? Óbvio, tem que dormir, mas meio que eu não tenho compromissos de madrugada. Então, isso é algo que eu gosto bastante também, que eu consigo, de fato, falar, não, só paro de fazer aquela coisa depois que eu terminar. Mas isso também porque o seu WhatsApp não para. É muita coisa de trabalho ao mesmo tempo e todo mundo vai até o Iago. E como o Iago é uma ótima pessoa para resolver problemas, todo mundo que tá com problema da família, assim, que tá precisando de ajuda em alguma coisa, é sempre o Iago que resolve. Então o Iago tá sempre ajudando ali alguém ou fazendo alguma coisa de trabalho no celular. Então acho que o momento da madrugada ali é o momento que tá todo mundo dormindo. Aí você consegue focar nas coisas que você precisa fazer de verdade, né? Só não vou poder dar meu telefone pra ninguém agora, porque você falou que eu dou consultoria de graça e resolvo problemas de todo mundo. O sonho de todo mundo, né, gente? Marido de Meu aluguel. telefone tá em todos os grupos lá dos projetos todos. Ah, é? Marido de aluguel. Mas, graças a Deus, casei direitinho. Né, amor? Pra você resolver meus problemas. Graças a Deus. Casem direitinho. Faz bem. É isso? É isso. Então, contamos um pouco da nossa história nesse nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de começar esse projeto com você. Também. Tá feliz? Eu acho que é legal comentar o que vão vir pros próximos episódios, né? E vamos ver, né? Mas teremos... a ideia é pro balé, mas também não só balé, né? Acho que a gente tem que tentar ver uma visão de macro das coisas. É totalmente focado no balé, mas eu acho que a gente vai trazer coisas que outras pessoas não trazem. Em que sentido? Eu gosto muito de fazer paralelos em tudo. Então, só para vocês entenderem, a Fernanda, hoje ela não se inspira em produção de conteúdo, em marketing de ninguém do balé. É sempre de nicho diferente. É sempre de fora. Então... Até porque se eu me inspiro em alguém do balé, eu fico parecida. E a intenção não é essa. Exato. Até uma dica para vocês nesse sentido. Se a gente, óbvio, copiar as pessoas ali que dão certo e tudo, durante um tempo, muitas vezes ajuda. Pode dar certo, mas pode dar certo, no longo prazo mas não. no longo prazo você acaba ficando sem identidade. E a identidade é a coisa principal para você ser bem sucedido. Então, enfim, o que a gente estava falando, mas a ideia principal é que a gente vai falar só sobre balé, mas a ideia é falar com verdade, trazer de formas que talvez ninguém mais falaria, assim. Então, vou falar sobre empreendedorismo, não vou falar só, tipo, cria uma loja de colãs e coisas do tipo, mas, tipo, o que eu posso aprender do mercado da moda, né, e que o pessoal do balé ainda não faz e que a gente pode fazer, ou então... Trazer insights de fora, né? Isso, trazer insights, trazer pessoas de fora, então tem vários amigos super legais que eu acho que vão agregar muito, sim. Não por ser amigo, por ser bom mesmo, exato, né? por ter realmente alguma coisa para agregar para as pessoas ali desse mercado. Então a ideia é realmente ser um local para pessoas que querem, enfim, se profissionalizar, pessoas que querem empreender também como a gente, né? Mas ao mesmo tempo ser uma coisa gostosa, de vez em quando ter um bate-papo aqui sem compromisso, só uma troca de amigos, porque basicamente o podcast vai ser na nossa casa. Então, inclusive, sejam bem-vindos à nossa sala. De repente a gente vai inovando aí, vai fazendo café com os convidados, tomar um whisky, sei lá. Acho que vai ser legal. Sim. Então, tá feliz com o nosso primeiro episódio? Sim.
Eu espero muito que vocês gostem também. Deixem o like, né? Se inscrevam aí no nosso canal. Deixem o like, comenta aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver, o que mais vocês gostariam de saber, a opinião. Que vocês vão descobrir que Iago tem umas opiniões meio polêmicas. O que vocês querem saber? A cara dele. Comentem aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ouvir a gente falar. E até o próximo episódio, né? Um beijo. Tchau.